A Polícia Civil cumpre mandados de busca em endereços ligados a Carlinhos Cachoeira. A operação investiga a venda de terrenos públicos no Distrito Agroindustrial de Anápolis por um preço abaixo do mercado em troca de construção de uma delegacia. E os bombeiros ainda trabalham no combate ao incêndio numa atacadista em Anápolis. O prejuízo já chega aos 75 milhões de reais. E começou o plantio da soja na região sudoeste do estado. Com a chegada da chuva, a expectativa é produzir mais de 13 milhões de toneladas do grão aqui em Goiás. Vem, gente, o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Obrigada pela companhia. Agora são 7h11 e 3 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-060 lá em Rio Verde. A Ana Paula Moreira está ao vivo e tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Ana. Como é que foi que aconteceu esse acidente? Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse acidente aconteceu agora à tarde, bem aqui perto de Rio Verde. O motorista de um caminhão que estava transportando carne, ele parou no acostamento para verificar algum problema no veículo. Quando veio um carro atrás, que vinha logo atrás, transportando uma carretinha, ele não conseguiu parar, perdeu o controle por causa da pista molhada, por causa da chuva, e ele bateu em cheio na traseira desse caminhão e acabou rodando na pista. No carro tinham 3 pessoas que ficaram presas às ferragens. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital. Para a polícia, o motorista do caminhão contou que ele parou para ver se as portas do baú estavam abertas e poucos segundos depois esse carro acertou a traseira em cheio. As vítimas foram levadas aqui para a UPA de Rio Verde. Um homem está em estado grave com traumatismo craniano e deve ser encaminhado ao hospital de urgências aqui da região sudoeste. Só lembrando aos motoristas que for pegar agora a estrada que aqui em Rio Verde continua chovendo, para tomar bastante cuidado, hein, Rosane? Tá certo, obrigada, Ana. E a polícia está investigando uma tentativa de homicídio que aconteceu lá em Catalão. A vítima ia trabalhar quando levou 2 tiros. A Aline Braga tem os detalhes para a gente. Existe uma suspeita para o que motivou esse crime, Aline? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. A polícia tem 2 linhas de investigação: tentativa de latrocínio ou tentativa de homicídio, mas as razões que motivaram esse crime, a polícia ainda prefere não divulgar. Bom, o crime foi hoje, logo no início da manhã, numa das principais avenidas do bairro Jardim Paraíso, aqui em Catalão. Como você disse, a vítima estava num ponto esperando o ônibus para ir trabalhar quando foi surpreendida por um motoqueiro que efetuou os 2 disparos e logo fugiu. A vítima foi socorrida por colegas que chegavam também para pegar o ônibus, foi encaminhado para o hospital particular aqui de Catalão, passou por uma cirurgia. O estado de saúde do homem de 44 anos é muito grave. A polícia segue procurando o principal suspeito, já tem indícios, mas pelo menos por enquanto o suspeito não foi preso. Viu, Rosane? Eu volto com você. Tá, obrigada, Aline. E o Corpo de Bombeiros continua o trabalho no centro de distribuição de uma empresa atacadista em Anápolis. Nós mostramos aqui ontem que o incêndio destruiu praticamente tudo. O prejuízo estimado é de 75 milhões de reais. Os bombeiros passaram a madrugada trabalhando para conter as chamas. E mesmo com a chuva, no início da manhã, o fogo ainda estava alto. Já com a luz do dia, caminhões-pipa chegaram para reabastecer as viaturas. 150 mil litros de água já foram usados. As rachaduras nas paredes dão a ideia do risco de desabamento. Da estrutura colapsar em cima dos nossos militares. Então a gente está fazendo ali um serviço mais externo, apagando ali os focos pontuais de incêndio. A empresa atacadista foi destruída pelo incêndio que começou por volta do meio-dia dessa quinta-feira. O lugar estava praticamente vazio. Cerca de 200 funcionários estavam no intervalo do almoço e não puderam ver de onde o fogo começou. Do alto, a fumaça podia ser vista de longe. Mais de 8 mil itens de diversos produtos foram consumidos pelas chamas em questão de minutos. Não conseguimos ainda fazer um levantamento geral, mas com certeza mais de 70, 75 milhões de reais.
Uma das suspeitas é que o fogo tenha começado desse lado do galpão, já que o único funcionário que estava no lugar disse aos bombeiros que viu as primeiras chamas do lado onde estavam armazenados os fardos de papel higiênico. O trabalho do Corpo de Bombeiros por aqui não tem prazo para ser encerrado. A todo momento, novos focos de incêndio surgem. Além de conter esses focos, uma outra equipe dos bombeiros busca informações que ajudem a explicar como tudo começou. Com isso, os militares acabaram encontrando irregularidades na empresa. Nós verificamos, não houve solicitação de vistoria esse ano para o Corpo de Bombeiros, portanto não existe certificado. O ideal é que as empresas funcionem com as devidas certificações de todos os órgãos de fiscalização. Então, por legislação, a empresa não poderia estar funcionando. Para quem mora ao lado do galpão, a última noite foi ainda de muitos sustos. Estourou muita coisa, só passando medo na gente, né? A Eldorado Distribuidora disse em nota que a empresa tem todas as licenças e alvarás de funcionamento e que, além da brigada de incêndio, o prédio é equipado com hidrantes, mangueiras, extintores e todos os equipamentos exigidos pelas autoridades. Diz também que, desde o início, tem auxiliado no combate ao incêndio com caminhões-pipas e dando também todo o apoio ao Corpo de Bombeiros. Bom, e ao vivo, Bruno Mendes traz as informações atualizadas sobre o trabalho dos bombeiros. Bruno, boa noite para você. Qual a situação aí agora? Olá, Rosane. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. O incêndio continua ativo nesse galpão atacadista aqui em Anápolis. Nas imagens do Adriel Santos, a gente vai perceber principalmente que o fogo está concentrado agora naquele canto ali. Dá para perceber, por meio daquela parede que acabou ruindo e veio abaixo, um clarão e muita fumaça. Já são mais de 30 horas de trabalho que os bombeiros estão combatendo esse incêndio que começou por volta do meio-dia dessa quinta-feira. Segundo os bombeiros, a estrutura do prédio, inclusive, está comprometido, o que acaba sendo um risco para as equipes que estão trabalhando lá dentro. E esse fogo ele continua ativo porque, principalmente, tem muito material amontoado e a queima acaba sendo lenta. Aí as equipes o tempo todo estão revirando esse material para combater os focos de incêndio. Inclusive, nesse momento, começa a chuviscar de novo aqui em Anápolis. A tarde foi chuvosa, mas a chuva não está ajudando muito os bombeiros no trabalho. Isso porque, na maior parte do prédio, o teto ainda está intacto. Por isso, a água acaba não chegando nos focos de incêndio. A gente continua de perto acompanhando esse trabalho, como a repórter Liz Mendes adiantou, o fogo está controlado, segundo os bombeiros não tem risco de propagação, mas o incêndio aqui ainda também não tem uma previsão para ser completamente extinto. Rosane. Meu Deus, que estrago. Obrigada, Bruno, pelas informações. E a seguir, a Polícia Militar de Águas Lindas de Goiás encontrou uma caminhonete da Receita Federal abandonada no meio de um matagal na cidade. Agora são 6h18, já a gente está de volta. Estamos de volta, acerta aí seu relógio que agora são 7h24, não 6h24, 6 e pouquinho como eu falei agora há pouco. João Teixeira de Faria foi internado hoje no Hospital Particular de Anápolis com fortes dores no peito e fadiga. A informação foi repassada pelo advogado dele, Anderson Van Gualberto. Segundo o advogado, por conta do atual estado de saúde, João Teixeira de Faria deve ser transferido para o Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Ele estava cumprindo a pena de quase 60 anos em prisão domiciliar devido ao risco de contaminação do coronavírus, já que ele tem 79 anos e faz parte do grupo de risco. As condenações são por posse ilegal de arma de fogo e crimes sexuais cometidos contra mulheres durante os atendimentos espirituais lá em Abadiânia. E a Polícia Militar de Águas Lindas de Goiás encontrou uma caminhonete da Receita Federal abandonada no meio de um matagal na cidade. O Marcos Moreira está ao vivo para trazer mais informações sobre esse assunto com a gente. Marcos, deixa eu te falar uma coisa. Como é que esse veículo foi parar lá? A polícia já tem essa informação? Boa noite para você. Ainda não se sabe, viu, Rosane? Uma boa noite para você, uma boa noite a todos que nos assistem. Uma situação, no mínimo, curiosa e inusitada. Os policiais militares de Águas Lindas de Goiás, aqui na região do entorno, eles estavam fazendo um patrulhamento de rotina num dos bairros da cidade
e aí ligaram dizendo que um veículo havia sido abandonado às margens do setor Bela Vista. Os policiais então se deslocaram e ao chegar no local encontraram um veículo, uma caminhonete abandonada da Receita Federal, um veículo aí oficial, né? Os policiais então entraram em contato com a Receita Federal, que informou que um carro havia sido furtado do estacionamento do aeroporto de Brasília. Mas a Receita não disse, não fez nenhuma correlação com esse carro encontrado pelos policiais, viu? Os policiais militares guincharam esse carro. Nós tentamos falar com a Receita Federal para dar mais esclarecimentos sobre esse assunto, sobre o furto, sobre o carro encontrado, mas até agora não tivemos respostas, viu? E o carro agora vai passar por uma perícia pela Polícia Civil do Estado de Goiás para tentar chegar ao autor desse furto, viu, Rosane? Que mistério, Marcos. Obrigada pelas informações. Vamos mudar de assunto? Vai ter chuva no fim de semana, a hora da previsão do tempo. Tempo instável para o fim de semana. O sábado deve amanhecer nublado, com sol e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Para o norte e oeste, a máxima é de 37 graus. No centro do estado, a temperatura varia de 20 a 31 graus. Sudoeste também tem máxima de 31. No leste, a variação é de 17 a 30. E no sul, a máxima de 31. Tem chuva em todas as regiões, com destaque para o leste do estado, com 25 milímetros. Na sequência, vem a região sul, com 20. Destaque também para o tempo em Jataí, com mínima de 19 e umidade em 45%. Lusiânia tem maior volume de chuva, com 23 milímetros, o que deve ajudar a deixar o tempo mais fresco, com máxima de 28 graus. Em Itumbiara, varia de 20 a 31 graus. E para quem vai curtir o final de semana em Pirenópolis, tem previsão de chuva em 15 milímetros. Faz sol e a máxima não passa de 30 graus. E com a estabilidade da chuva, os agricultores começaram o plantio da soja. Para esta safra, a expectativa é produzir mais de 13 milhões de toneladas do grão aqui em Goiás. O plantio está em ritmo acelerado para recuperar os dias de atraso. A semeadura estava autorizada desde 25 de setembro, mas como demorou para chover, os agricultores esperaram até agora. Nas áreas que foram cultivadas primeiro, já dá para ver a soja brotando. É o caso dessa fazenda aqui, em que o plantio foi no início da semana. Aqui em Jataí, a área plantada deve ser de 290 mil hectares. Em todo o estado, a área plantada deve ser de mais de 3 milhões e 300 mil hectares. A produção total deve superar as 13 milhões de toneladas. E a produtividade média esperada é de 60 sacas por hectare. Nosso estado também vem crescendo a área plantada. Goiás poderá ter um aumento de até 2% de área plantada. E se tudo ocorrer bem, podemos chegar até 14 milhões de toneladas de soja produzidas. Veja a seguir: a venda de um terreno para a construção de um shopping em Anápolis virou alvo da operação da Polícia Civil. Os suspeitos de envolvimento são Carlinhos Cachoeira, o filho dele, e ex-funcionários da Codego, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás. Agora são 7h29, daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí não. Jornal em Anguera de volta, agora são 7h32 e olha, a venda de um terreno para a construção de um shopping em Anápolis virou alvo de operação da Polícia Civil. Os suspeitos de envolvimento são Carlinhos Cachoeira, o filho dele e ex-funcionários da Codego, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás. A Polícia Civil divulgou apenas 4 fotos da operação dessa sexta-feira. Os investigadores foram a 10 endereços na capital e também em Anápolis. Um dos locais é a casa de Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Segundo a polícia, ele teria montado uma empresa, a ETS Importação e Exportação, que passou para várias outras pessoas. Vimos que essa empresa, inicialmente, ela havia sido registrada no nome de um indivíduo chamado Jefferson Capuzzo. Esse indivíduo, ele, quando constituiu a empresa no ano de 2015, ele era funcionário do Carlos Cachoeira. Vimos que em 2017
Essa empresa foi transferida para o nome da esposa do Carlos Cachoeira e, posteriormente, no começo de 2018, para o filho do Carlos Cachoeira. Segundo a investigação, um dos interesses da empresa era construir um shopping dentro do DAIA, o Distrito Agroindustrial de Anápolis, que só pode receber indústrias. O projeto começou a ser negociado em 2017 com a Codego, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, do governo estadual. Começou a ser investigado foi a alienação irregular desses terrenos públicos, né? A empresa apresentou um pedido de compra à Codego, que é uma empresa pública. A princípio planejavam explorar ali no local atividade industrial. Por isso que se permitiria a alienação desse lote a preço subsidiado. No meio do negócio, eles alteraram o objeto de exploração para atividade comercial, uma construção de shopping, com exploração de atividade imobiliária. Enfim, continuou sendo permitido que esses lotes fossem alienados a preço subsidiado, o que é proibido, o que a legislação não permite. O terreno de 22 mil metros quadrados chegou a ser comprado pelo filho de Cachoeira, Matheus Aprígio, por pouco mais de R$53 mil, bem abaixo do preço de mercado, R$5 milhões. A construção dessa delegacia pela ETS teria sido uma contrapartida para que o negócio fosse fechado. A delegacia foi inaugurada pelo governo de Goiás este ano, com a presença da cúpula da Secretaria de Segurança Pública. Na coletiva de hoje, os delegados disseram que não sabiam que o prédio foi construído pela empresa investigada na operação. Negócio aparentemente lícito, pois até então ninguém sabia que o Matheus, o Carlos Cachoeira, estava envolvido nisso daí. Os nomes deles não apareciam nos processos até então. Então tudo tramitava da forma correta, inclusive com pareceres favoráveis. O fato de quem ter construído, foi o fulano, foi o ciclano, pouco importa nesse momento. Tanto é que, para a utilização dele, independe de quem construiu. Agora, se houve irregularidade, nós vamos investigar. Além da casa de Cachoeira, as buscas e apreensões também foram feitas nos endereços da ex-mulher de Carlinhos Cachoeira, Andressa Mendonça, de Carlos Toledo, o Cacai, que era ex-diretor administrativo, Marcos Cabral, ex-presidente da Codego, Edumon Parreira Júnior, ex-diretor jurídico da companhia, e Isismar Nascimento, que era chefe de controle interno da Codego. A compra do terreno foi efetivada em abril desse ano, quando a transação suspeita veio à tona. 2 meses depois, pressionada, a direção da Codego decidiu cancelar o negócio com o filho de Carlinhos Cachoeira. O material apreendido hoje na operação será analisado pela polícia, que não descarta pedir a prisão dos investigados, mesmo que o negócio entre a empresa ETS e a Codego já tenha sido desfeito. A defesa de Carlinhos Cachoeira diz que não teve acesso ainda à investigação, mas que o cliente nega qualquer participação. Nós mandamos um pedido de nota para a empresa ETS Importação e Exportação e ainda estamos aguardando a resposta. Nós não conseguimos falar com as defesas de Andressa Mendonça, Matheus Aprígio, Edumon Parreira Júnior, Isismar Nascimento, Carlos Toledo e Marcos Cabral. A Codego, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, diz que está à disposição da Polícia Civil, que cumpriu o mandado de busca e apreensão na empresa em busca de informações de gestões anteriores. Diz que a atual direção preza pela transparência e que uma auditoria independente vai revisar os procedimentos e contratos antigos. E hoje a Enel trocou cerca de 3 mil lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED em Itumbiara. O projeto possibilita a troca de graça para famílias carentes e ajuda, né, gente, na economia. É que a lâmpada de LED ela é mais eficaz que as outras lâmpadas. Além de consumir menos, ela deixa um ambiente bem mais claro. E com a troca, a economia no talão pode chegar a 80%. As lâmpadas recolhidas vão para reciclagem. Hora da nossa imagem do dia. Dá uma olhada, gente, onde esses 2 cãezinhos foram parar. Esse aí, ó, é um aterro sanitário lá em São Luís de Montes Belos. Foi preciso chamar os bombeiros para tirar os bichinhos daí. Os 2 cães foram entregues para os donos. Mas que sapecas que eles foram, hein?
E a gente encerra com imagens ao vivo da região central de Catalão. Agora faz 23 graus neste momento. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Agora são 7h38. Um beijo, um cheiro para vocês, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.